Olha, casamento, filhos, aborto são, sem dúvida, algumas das decisões mais profundas que a gente enfrenta na vida, né? Mas e se essas escolhas tivessem implicações que fossem muito além de uma única existência? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos analisar como a doutrina espírita enxerga a chamada lei da reprodução e o que ela tem a dizer sobre esses temas tão fundamentais. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que fica no ar e que essa doutrina tenta responder é: afinal, como um sistema de crenças espirituais encara essas escolhas que são tão, mas tão fundamentais na nossa existência? Coisas como o casamento, a decisão de ter filhos e o aborto. Para a gente entender essa visão, vamos seguir aqui um roteiro bem claro, tá? A gente começa pelo princípio fundamental, que é a lei da reprodução. Depois, a gente mergulha no casamento e no planejamento familiar. Na sequência, abordamos o tema delicado do aborto e, para fechar, vamos analisar as consequências de cada um desses atos, sempre segundo a perspectiva dessa doutrina. Bom, vamos começar pelo começo, pela base de tudo isso. A doutrina espírita, ela não vê a reprodução como um simples ato biológico, sabe? Para ela, é uma lei divina. E o que isso quer dizer na prática? Que cada escolha feita nessa área, ela carrega um peso moral e espiritual muito, muito significativo. O foco aqui é o seguinte: dentro dessa doutrina, desrespeitar essa lei não é algo sem consequências. Pelo contrário, acredita-se que isso traz resultados bem concretos, tanto físicos quanto morais. Ou seja, estamos falando de uma relação bem direta de causa e efeito, que é basicamente a base do que muita gente conhece como karma. Ok, com esse princípio em mente, vamos ver como isso tudo se aplica a uma das instituições mais antigas da humanidade, né, o casamento. De acordo com a doutrina, o casamento vai muito além de ser só uma convenção social. Ele é visto como um verdadeiro marco no progresso da humanidade. E olha que interessante, aqui a doutrina faz uma distinção bem clara, bem marcante mesmo. De um lado, a monogamia, que é vista como uma lei da natureza, algo que brota da afeição e que ajuda a sociedade a progredir. Do outro lado, a poligamia, que é classificada como uma lei humana, algo mais ligado à sensualidade do que ao afeto de fato. E o abandono da poligamia é visto como um sinal claro de evolução social. E é aqui que a gente chega numa crença que é central e, para muita gente, até surpreendente. O casamento, nessa visão, é muito mais do que um simples contrato social. Ele seria, na verdade, um acordo espiritual, um plano traçado entre duas almas antes mesmo delas reencarnarem nesta vida. Pensa só. Certo, mas aí surge uma questão, né? Se o casamento é um plano espiritual, o que a doutrina diz sobre aquelas escolhas que parecem ir na contramão da reprodução? Tipo o celibato ou o planejamento familiar. Pois é, a visão aqui tem bastante nuances. Olha, a visão sobre o celibato aqui depende totalmente da intenção. Não é que ele seja visto como uma virtude por si só, não. Ele se torna algo meritório quando é um sacrifício pelo bem da humanidade, pelo coletivo. Agora, se a motivação for puramente egoísta, aí a doutrina já não considera um ato de valor. E quanto ao planejamento familiar, como fica? Bom, a doutrina reconhece que a inteligência humana permite regular a reprodução, e isso é algo que nos diferencia dos animais. Só que o texto alerta: esse poder vem junto com uma grande responsabilidade, a de não abusar dele para fugir do que é chamado de resgates kármicos, que são basicamente as lições e os débitos que uma alma precisa resolver ao longo da vida. Então, resumindo, a moralidade do planejamento familiar aqui depende 100% da intenção. Ele é visto como legítimo se existirem justificativas sérias, como, por exemplo, um risco de vida para a mãe. Mas, se for usado só para fugir das responsabilidades da família, aí já é interpretado como um adiamento daquelas tarefas espirituais e dos acertos kármicos que a gente mencionou antes. Agora a gente chega no tópico que a doutrina trata com, talvez, a maior severidade de todas: o aborto provocado. E aqui a perspectiva é bem direta, sem rodeios. A fonte é bem clara ao definir o aborto provocado como um crime doloroso, chegando a classificá-lo como um infanticídio. E por quê? A razão apresentada é que esse ato impede uma alma de passar pelas provações e experiências para as quais aquele corpo estava sendo formado. Apesar dessa visão tão rigorosa, o ensinamento aponta para uma única situação. Apenas uma, em que o aborto seria, digamos, aceito. E essa única exceção é quando o nascimento da criança coloca a vida da mãe em perigo. A justificativa que a doutrina dá para isso é bem direta. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe do que sacrificar aquele que já existe.
Mas, tirando essa exceção, a doutrina entra em detalhes sobre as consequências do ato. E, segundo ela, essas consequências afetam todo mundo que está envolvido, viu? A mãe, o pai e até quem facilita o processo, e isso em múltiplos níveis. A doutrina descreve isso quase como uma cadeia de consequências kármicas. Funciona assim: o ato em si causaria um desequilíbrio muito profundo no que eles chamam de centro genésico, que seria o centro de energia espiritual da mulher, ligado à criação. Esse desequilíbrio, por sua vez, poderia predispor a pessoa a doenças futuras. E, no fim das contas, levaria à necessidade de uma reencarnação que eles chamam de corretiva, ou seja, uma vida com provações bem difíceis para reparar esse dano espiritual. E vale reforçar, as consequências, segundo a doutrina, não param na mãe, não. A ideia é que todos os envolvidos dividem essa responsabilidade. O espírito que foi impedido de nascer, ele precisa recomeçar toda a sua jornada. E a fonte chega a dizer algo bem forte, que esse laço que foi quebrado pode transformar esse espírito num adversário para os pais em vidas futuras. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta para a gente pensar. Toda essa estrutura é construída sobre a ideia de karma, certo? Aquela lei de causa e efeito que se estende por múltiplas vidas. A questão que fica é: se a gente olhar para as nossas escolhas através dessa lente, como é que isso muda o peso e o significado de cada decisão que tomamos?